A ideia hoje, né, como eu coloquei lá no convite, eu estou inaugurando hoje uma série de 3 lives em que eu pretendo fazer um bate-papo mesmo com as pessoas para trocar ideias, né, apresentar as minhas ideias, apresentar a forma como eu penso sobre alguns temas, sobre alguns assuntos que eu entendo relevantes, né, e, e ouvir também, ouvir, conversar, debater, trocar ideias a respeito de assuntos que eu entendo relevantes. Então, o que eu estou trazendo hoje para esse nosso bate-papo, né, o tema que eu proponho para esse nosso bate-papo é a renovação e transparência na política. Eu vou trazer um pouquinho do que eu penso sobre, muito pouco, né? A ideia é que a gente interaja para que eu me aprofunde um pouquinho mais, mas eu vou trazer um pouquinho do que eu penso sobre renovação e transparência na política. Primeira coisa, não são temas tão restritos quanto parecem, no meu ponto de vista, obviamente. Então, você pode ser transparente, né, um político ou qualquer pessoa, na verdade, ela pode ser transparente e não parecer transparente, ou o contrário, ela pode não ser transparente, mas parecer transparente. E a renovação, eu penso da mesma forma. Então, assim, a gente pode escolher representantes achando que está renovando e não está, ou a gente pode escolher representantes achando que a gente está dando continuidade para um trabalho e não está. Então, por que eu digo isso? Primeiro falando sobre renovação, né? Existem diversas formas da gente fazer renovação. Existem renovações de pessoas, existem renovações de ideias, existem renovações de instituições, ou seja, partidos políticos, né? Então, eu trocar um político, por exemplo, eu trocar um vereador, necessariamente significa que eu estou renovando a política, a forma de fazer política, né? Até queria ouvir a opinião da Mari, por exemplo. Mari, simplesmente trocar de vereador, trocar de prefeito, trocar de governador, de deputado, de presidente, isso necessariamente representa uma renovação? Porque do meu ponto de vista, isso não necessariamente representa uma renovação, né? Por exemplo, um presidente da República, ele cumpriu o mandato dele, pode ser um mandato de 4 ou de 8 anos, né? Ele cumpriu o mandato dele, e aí vem novas eleições e a gente elege uma pessoa do mesmo partido que ele. Isso pode significar que a gente está trocando a pessoa, trocando o representante. A Mari acha que sim, tá? Eu estou discordando de você então, Mari. Então, se a gente pode trocar a pessoa, trocar o representante, mas manter o mesmo grupo político, as mesmas ideias, os mesmos projetos. E aí que eu não estou fazendo juízo de valor do que é bom ou ruim, né? Estou só tentando promover aqui o raciocínio em relação ao que significa a renovação, né? E também não estou dizendo que a renovação tenha que acontecer, tá? Eu me coloco como alguém que se dispõe a fazer uma renovação aqui em Atibaia, mas isso fica a critério de cada eleitor decidir se está na hora ou não de renovar, tá? Eliana, boa tarde, tudo bem, Eliana? Estamos aqui falando um pouquinho sobre renovação da política, né? O que é renovação da política, como fazer, enfim, eu estou trazendo um pouquinho de como eu penso a esse respeito. E a Cris está dizendo o seguinte: Léo, do meu ponto de vista, não representa uma renovação só porque tem novos representantes. Eu também acho, Cris, não necessariamente representa uma renovação, né? Pode representar, como pode não representar. A gente tem exemplos, eu não vou aqui citar nomes para não fulanizar a coisa, mas a gente tem exemplos diversos na política brasileira nos últimos 10 anos, em que a gente trocou pessoas e os projetos, as ideias, a forma de fazer política se manteve, né? Então, renovação, ela pode significar tudo isso. Ela pode significar trocar um representante, pode significar trocar um grupo político. O que é um grupo político, né? Um grupo político pode ser pode ser um partido político. Grande Walter Barca, que honra tê-lo aqui, boa tarde. Um grupo político pode ser um partido, pode ser um grupo de partidos, né? Uma coligação, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um grupo suprapartidário, por exemplo, o Renova BR. O Renova BR não é o melhor exemplo porque eles não são um grupo, né, politicamente ativo, eles são um grupo de preparação para a política, mas o movimento Acredito, o movimento Politizei, enfim. Então, grupos políticos são tudo isso, né? Então, a gente pode trocar grupos políticos, trocar representantes, trocar partidos políticos. A gente pode trocar as leis, por exemplo, né? As leis determinam muito, direcionam muito como a política é feita, né? E trocar as leis é uma forma de fazer renovação também, né? Para que as leis sejam trocadas, em geral, não necessariamente, mas em geral, a gente precisa trocar quem faz as leis,
né, que são os vereadores, no caso dos municípios, deputados estaduais, nos casos das assembleias estaduais, e deputados e senadores, no caso do Congresso Nacional, né? O Fê está dizendo aqui, se a esposa do Saulo se candidatasse, seria uma renovação porque ela nunca exerceu cargo político, mas não seria uma renovação política. Fato, exatamente. Então seria a renovação de um dos nossos representantes, até porque o Saulo já cumpriu 2 mandatos, ele nem poderia se candidatar de novo. Então a gente estaria trocando de representante, mas mantendo um grupo político, mantendo propostas, ideias, projetos, né, formas de pensar, né? Aqui para Atibaia, por exemplo, eu particularmente enxergo, e de novo, não estou dizendo que eu estou certo nem errado, é a minha forma de ver, mas eu particularmente enxergo que a gente precisa sim fazer uma renovação, e uma renovação ampla. Uma renovação ampla em termos de representantes, até porque boa parte dos representantes, o Paulo está concordando com o Fê, boa parte dos nossos representantes na Câmara já estão em segundo mandato, ou terceiro ou quarto, tem representante que está lá há bastante tempo, né? Alguns de forma direta, outros, a gente tem vereador que ele não é vereador direto, mas ele é suplente. Então, um dos nossos vereadores se tornou presidente da Câmara, aqui em Atibaia o presidente da Câmara fica 1 ano, né? Então, um dos nossos vereadores se tornou presidente da Câmara de Vereadores, e aí esse outro vereador que era suplente assumiu, mas ele já tinha exercido o cargo de vereador anteriormente, se eu não me engano, por 2 mandatos. Eu não estou citando o nome aqui porque eu não quero fulanizar nada, tá? Não estou dizendo que isso é bom ou ruim. Mas a gente tem diversos vereadores que já estão em seu segundo, terceiro ou até mais mandatos, e não necessariamente isso é ruim. Existem vereadores bons e ruins no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Mas, do meu ponto de vista, Atibaia está precisando sim passar por uma renovação, e aí, obviamente, né, eu me vejo, me enxergo, penso que eu posso representar uma parte dessa renovação, e fica a critério de cada eleitor decidir sobre isso ou não, né? Se concorda com isso ou não. Mas aqui em Atibaia eu vejo sim esse momento. Então vamos lá. Por que que eu acho... Primeiro ponto, por que que eu vejo que é importante fazer renovação na política de forma constante, né? De forma estrutural? Porque as pessoas, quando elas ficam muito tempo no poder, ou os grupos políticos, quando ficam muito tempo no poder, tem uma tendência a passar a trabalhar para manter o seu poder e não passar a trabalhar para defender as ideias, os projetos que fazem bem para a cidade, para o estado ou para o país. É uma tendência. A gente viu isso acontecer nos últimos 20 anos, a gente viu que isso acontece. É claro que as regras eleitorais também propiciavam isso, estimulavam isso. Até por isso a legislação eleitoral tem mudado bastante nos últimos anos. Ela tem procurado tornar as eleições mais baratas e mais representativas, ou seja, com eleições mais baratas e com tetos de gastos para cada cargo, né? A gente consegue dar oportunidade para que outras pessoas participem do processo eleitoral. Então a gente já vê alguns reflexos esse ano, por exemplo. Então, em 2016, em Atibaia, a gente teve mais ou menos 230 candidatos a vereador e 3 candidatos a prefeito. Esse ano, no primeiro dia, porque depois, que estou falando do primeiro dia, né? Porque depois tiveram algumas candidaturas que foram impugnadas. Mas no primeiro dia, após o fechamento, né, dos registros de candidatura, a gente já tinha 305 candidatos a vereador e temos 8 candidatos a prefeito, né? Então, isso de certa forma é positivo. As pessoas estão se sentindo mais à vontade, se sentindo mais seguras para participar do processo eleitoral, e quanto mais pessoas participando, mais representada fica a população, né? Apesar de haver uma limitação no número de cargos, né? Imagina, quanto mais pessoas participando do processo eleitoral, mais ideias a gente traz para o debate político. Então, quanto mais ideias, mais representada pode estar a população. Obviamente, depende muito de quem for eleito, se essas pessoas vão, de fato, representar essas ideias que elas propuseram, vão representar a população que confiou nelas, né? Tudo isso vai depender muito do desenrolar. Por isso que a gente precisa, né, escolher muito bem os nossos votos. Então, concentração de poder é um dos motivos pelos quais eu acho que a renovação é importante, a renovação na política,
né? E assim, constantemente isso deveria acontecer. Um exemplo, o meu partido é a Rede de Sustentabilidade. A rede, dentro do manifesto dela, ela se opõe à reeleição para os cargos executivos. Ou seja, prefeitos, governadores, presidente da República, a rede é contra a reeleição desses cargos. E, para todos os filiados da rede que forem concorrer a cargos no Legislativo, ou seja, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Federal, né, Câmara e Senado, a gente precisa assinar um termo se comprometendo a não concorrer a mais do que uma reeleição para um cargo no Legislativo. Então, supondo que eu seja eleito vereador agora em 2020, né? Eu cumpro 4 anos de mandato, eu, pela rede, tenho a prerrogativa de me candidatar de novo a vereador lá em 2024. Se eu for eleito de novo, eu assinei um manifesto me comprometendo a não me candidatar de novo lá em 2028. Né? Justamente porque a rede entende que a renovação na política é importante, é fundamental e é benéfica para a democracia. Quanto mais pessoas participarem da política, mais pessoas estarão representadas necessariamente. Né? Então, eu acredito nisso, eu compactuo com essa ideia, por isso assinei o manifesto, não por obrigação, mas por acreditar nisso, por concordar com esse manifesto, e assim vou me comportar. A rede tem tentado colocar... Deixa eu dar uma boa tarde aqui para Ed Roso, boa tarde, tudo bem? Souza Mana, boa tarde, tudo bem? Obrigado, sejam bem-vindas. Eu estou falando um pouquinho aqui sobre as minhas ideias sobre renovação na política, renovação e transparência, daqui a pouco eu vou entrar também no tema transparência. E a ideia aqui é que todo mundo participe. Eu gostaria muito que alguém entrasse aqui ao vivo junto comigo, é só clicar no botãozinho que tem 2 rostinhos ali, para a gente debater, para a gente conversar. Né? Não tem problema discordar de mim, sintam-se à vontade em discordar de mim. Ó, a Maiane entrou também, tudo bem, Mai? É bem-vinda, o contraditório é bem-vindo, então se alguém se dispuser a entrar ao vivo aqui comigo e fazer alguma pergunta ou dar alguma sugestão ou uma opinião, enfim, vai ser muito, muito bem-vindo, tá bom? E assim, quanto mais a gente consegue renovar a política, e aqui eu estou me referindo muito mais às pessoas mesmo, aos nossos representantes, menores são as possibilidades dessas pessoas cometerem atos de corrupção. Né? Porque a corrupção ela pressupõe a confiança entre as duas partes, né? Apesar de serem partes contra a lei, né? Mas a corrupção pressupõe a confiança entre essas duas partes, e a confiança se dá ao longo do tempo, né? Ela se estabelece ao longo do tempo. Então, quando a gente deixa pessoas participarem de um mesmo cargo, né? Por muito tempo, isso pode estimular atos de corrupção. Né? Uma coisa que é muito importante, eu tenho tentado fazer esse exercício, a gente precisa cada vez menos fulanizar as coisas. Né? Então, a gente precisa cada vez menos julgar as pessoas e julgar as atitudes delas. Além disso, quanto mais tempo a pessoa passa no cargo, mais ela se apega àquele cargo. E aí, mais tempo, mais energia ela vai querer gastar, pode querer gastar, para permanecer naquele cargo. Então, isso pode tornar as campanhas também muito caras e menos limpas. Né? Para quem está envolvido no processo eleitoral aqui de Atibaia, a gente percebe que as campanhas nem todas são limpas. A gente tem problemas acontecendo em diversas campanhas. A gente tem alguns candidatos que se propõem a serem renovação, e isso é importante, mas a gente tem que tomar cuidado para não renovar só por renovar. Né? É importante que a gente analise se o candidato, se o postulante ao cargo, está preparado para isso. Né? Renovar só por renovar, até porque a continuidade não necessariamente é ruim. Então, se alguém estiver fazendo um bom trabalho, é justo e é bom que ela continue. Né? Mas quando a gente for pensar em renovação de um representante ou de um grupo político, a gente precisa avaliar se as opções que a gente tem estão preparadas para assumir esse desafio. Porque é um desafio muito grande representar um grupo enorme de pessoas como a população de uma cidade. Né? Kaili, boa tarde, tudo bem, Kaili? É um desafio muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, pessoas que se dizem, né, novidade, renovação, elas precisam estar preparadas para isso. Fazendo um pouquinho do jabazinho aqui,
Eu sou formado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma das melhores escolas do mundo em administração pública. Então eu tenho essa formação em administração pública. Já há muito tempo eu venho participando de forma indireta da política de Atibaia. Então eu visito gabinetes de vereadores, claro, quando dá, porque eu também tenho meu trabalho, né? Então em dia de semana, em horário comercial eu não consigo. Mas assim, sempre que eu estou de férias ou que eu tenho alguma folga, eu visito gabinetes de vereadores. Eu frequento muito a Câmara dos Vereadores para entender qual que é a postura de cada um, como que eles votam, se eles justificam os votos deles. Assim, durante esses 4 anos que eu estive acompanhando mais de perto a Câmara, eu percebi que tem muitos vereadores, dos 11, né, tem muitos, a maioria, a grande maioria, que vota a favor de qualquer pauta que o prefeito coloca, sem justificar muito os seus votos, né? E aí não estou dizendo que o voto esteja certo ou errado, mas votar sem explicar o porquê que está votando, seja favorável ou contra, né, isso deixa de ser transparente, que é o nosso próximo assunto. Então, e tenho visto assim também representantes nossos, vereadores, que têm dificuldades seríssimas de se posicionar, que têm dificuldades seríssimas de trazer ideias, que têm dificuldades de apresentar projetos. Então eles estão lá só votando, votando, votando. Então não estão trazendo nada, não estão fazendo nada de diferente para a cidade, né? E votar com o governo, ou contra o governo, tá? Contra ou a favor do governo, mas simplesmente votar por posicionamento ideológico, por posicionamento político, por lado, né? Então assim, eu sou oposição, então eu só vou votar contra. Também não funciona, né? Do meu ponto de vista, o vereador ele precisa votar conforme o projeto de lei. Se ele entende que o projeto de lei tem, primeiro, legalidade e, segundo, é positivo para a cidade, ele deve votar favorável. Se ele entende que o projeto de lei não tem legalidade ou não é positivo para a cidade, ele vota contrário, independentemente de qual grupo político ele faça parte, né? Então, para quem acompanha, inclusive a gente consegue acompanhar as atividades, né, dos trabalhos da Câmara dos Vereadores de Atibaia pelo YouTube. Então, diversas vezes eu acompanhei sessões ao vivo pelo YouTube, e diversas vezes eu entrei no YouTube da Câmara para ver alguma sessão que eu perdi. E aí quem tiver a oportunidade de fazer isso, observa como que funcionam os trabalhos. Eu vi diversos projetos de lei que foram votados atropelando procedimentos da casa, atropelando o regimento interno da casa. E isso é muito, muito perigoso, isso é muito complicado, né? O Fê está falando aqui, tem muito candidato jovem falando que é símbolo de renovação por ser jovem, mas não tem nenhuma ideia nova. Perfeitamente, concordo, né? Existem candidatos que se dizem jovens em renovação e que de fato, de alguma forma, são renovação, né? Agora, a renovação precisa ter preparo, precisa ter ideia, né? Renovar por renovar também não necessariamente vai levar a gente a algum lugar, né? E aí eu estou falando como cidadão mesmo, não como candidato. A gente precisa investigar os nossos candidatos, né? Entender quais são as ideias deles, os projetos, história de vida. E hoje em dia isso é muito fácil, né? A rede social traz isso muito pra gente, a internet traz isso muito fácil. Então é isso. É por esses motivos que eu enxergo ser importante a gente renovar a política de Atibaia com preparo. E fazendo jabá de novo, eu tenho me preparado muito para isso. A gente nunca está pronto, né? Ninguém nunca está pronto, 100% pronto. Nós estamos em constante preparação, adequação, evolução. Enfim, então a gente nunca vai estar pronto, ninguém nunca está pronto. Nem os políticos mais antigos e mais experientes estão prontos. A gente percebe que eles também erram. Mas o importante é sempre, se for errar, é tentando acertar, né? E não por alinhamento automático, ou com desvio de finalidade, ou pensando em benefício próprio. E aí estou falando de corrupção mesmo, né? O Paulo está falando aqui, sabemos que temos vereadores muito qualificados na Câmara, em contrapartida temos outros que mal sabem ler. É verdade, concordo, Paulo. Tem vereador que não sabe nem ler, infelizmente. Assim, ele foi eleito, tá? Então, se ele foi eleito, Bem-vinda de volta, Mari. Se ele foi eleito, ele representa uma parcela da população, tá? Então, é legítimo, o mandato dele é legítimo, a representatividade dele é legítima, tá? Mas isso é pessoal, eu entendo que isso não necessariamente é benéfico, porque um vereador ele tem que escrever leis, ele tem que saber interpretar leis, e aí um cara que não tem qualificação, né, mínima, ele pode acabar sendo levado a fazer coisas que ele não gostaria.
tá? Tem vereadores que nunca leram a Constituição, concordo. E isso é um bom assunto, porque se a gente pegar, por exemplo, o caso do CIEM 2, em que o prefeito se homenageou colocando o nome dele na escola, isso já foi devidamente cancelado pelo Ministério Público, né? Mas se algum dos vereadores tivesse lido a Constituição, teria visto que isso não é permitido pela Constituição. E uma lei municipal ela não pode se sobrepor à Constituição. Existe uma lei municipal que permite colocar o nome de pessoas vivas, porque a Constituição ela diz que a gente só pode colocar, homenagear pessoas mortas. Tá? Em 2013, acho que foi em 2013 ou 2012, 2013, a Câmara de Vereadores aprovou uma lei municipal em que ela permite homenagear pessoas vivas, desde que essas pessoas tenham prestado algum trabalho muito relevante para a cidade. E que não tenha, assim, eu não lembro exatamente o texto da lei, mas desde que essa pessoa de fato mereça aquilo, tá? Um prefeito no cargo colocar o nome dele numa escola, num prédio público, é uma homenagem que ele está fazendo a ele mesmo. Então, além da Constituição não permitir você homenagear pessoas vivas em prédios públicos, né? É um ato de pessoalidade. Isso fere o princípio da impessoalidade. Como é que você homenageia a si mesmo? Né? Então, um vereador colocou o projeto de lei, e obviamente foi a pedido do prefeito, mas um vereador colocou o projeto de lei para ser votado, para colocar o nome do prefeito na escola. O projeto foi encaminhado para a diretoria jurídica da Câmara, houve um parecer contrário. Mesmo assim, o projeto foi encaminhado para ser votado na Câmara. O presidente da casa, o líder do governo, pediu urgência na votação, e aí também não consigo entender qual que seria a urgência desse projeto de lei, mas o líder do governo pediu urgência na votação. O presidente da casa colocou para votar com urgência, ou seja, ele colocou de imediato para votar a urgência, sabendo que dos 11 vereadores, 9 votam com o governo, 8 votam com o governo, né? Obviamente, a urgência foi aprovada, e aí o projeto foi votado com urgência e foi aprovado, né? Então, me parece que foi um processo pouco transparente e o Ministério Público concorda que não foi legal esse processo, né? Charlene Santos, boa tarde, Charlene, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Acho que é isso. Sobre renovação, é isso. A gente já está começando a percorrer também a questão da transparência na política, né? Então, no começo eu disse o seguinte, que a gente pode parecer transparente e não ser, e a gente pode ser transparente e não parecer, né? Então, é importante ser transparente e parecer transparente. As pessoas precisam entender isso e confiar nisso e acreditar nisso, né? Só antes de eu seguir, o Paulo está trazendo mais uma contribuição aqui. Outra coisa que eu acho que as pessoas precisam parar de romantizar, roubou, mas fez. Essa expressão está sendo muito usada esse ano. Vejo muitas pessoas de Atibaia falando. Eu também não concordo com isso, Paulo. Eu de verdade acredito que a gente pode fazer sem roubar. Não necessariamente a gente precisa roubar para fazer, né? E também não estou aqui dizendo que o prefeito tenha ou não roubado, mas a gente viu o Paulo Maluf trouxe muito dessa ideia, né, do rouba mais fez, está preso, não sei se está preso ainda, mas foi preso e foi condenado pela justiça, enfim, e discordo muito de que precisa roubar para fazer. Existe um pouco desse mito, né, Paulo, de que se você não entrar no jogo, você não consegue fazer nada. Discordo profundamente. Eu vejo a política como um espaço para diálogo, para negociação, e negociação pressupõe abrir mão. Negociação pressupõe abrir mão de coisas. Não preciso comprar ninguém para votar como eu gostaria que votasse. Então, eu vejo na política um espaço de diálogo, de negociação, de troca, de frustração, eventualmente. Não necessariamente aquilo que eu penso é bom ou ruim, é bom para a cidade. Pode não ser o melhor, né? As minhas ideias não são as melhores. Então, não necessariamente são as melhores, né? Ou não podem ser boas, mas não para o momento. Enfim, então a política sim tem que ser um espaço de frustração. E a corrupção tem um pouco disso, né? A pessoa fugindo da frustração,
ela usa de subterfúgios para fazer aquilo que ela deseja. Voltando aqui para a transparência, boa tarde, Charlene. Falando aqui de transparência, né? Por que eu falei que a gente pode parecer transparente e não ser? Por exemplo, a Atibaia tem um site, dentro do site dela, que chama Portal da Transparência. É super legal, tem diversas informações ali. Mas, para um leigo como nós, para leigos como nós, que não conhecem todas as contas da cidade, o que esse Portal da Transparência de Atibaia traz? Traz lá a descrição das despesas que a cidade faz ao longo do tempo. Tá? Então, assim, para quem olha no primeiro momento, parece que a cidade é transparente, porque ela tem um Portal da Transparência. Né? Por outro lado, se você for se debruçar sobre o conteúdo daquele site, tem muita coisa que você não vai conseguir entender. Porque as planilhas estão de difícil compreensão, os textos estão de difícil compreensão, ou as informações estão incompletas. Eu já tentei extrair dados de diversos tipos lá, por exemplo, sobre o coronavírus, e não encontrei. Então, é a prefeitura parecendo transparente. Estou falando desse site especificamente, tá? Não estou falando da gestão como um todo. Mas é a prefeitura parecendo transparente e não necessariamente sendo transparente. Né? Eu vejo um trabalho super legal do vereador Daniel Martini, do Michel Carneiro também, da Marina Elô, que é a nossa deputada estadual pela rede também. Eles fazem um trabalho super legal de transparência, que é toda semana, religiosamente, eles fazem lives prestando contas dos mandatos deles. Então, a população inteira pode entrar, participar, enviar pergunta, criticar, enviar sugestões, e eles vão lá e vão sempre dizer, né, o que eles estão fazendo e por que eles estão fazendo. Eles explicam por que eles votaram contrariamente ou favoravelmente a algum projeto ou outro, eles explicam quais projetos eles vão aprovar. Então, eu acredito muito nisso. Outra coisa super legal que a Marina Elô tem feito é o seguinte: não para todos os projetos que tramitam na Lesp, porque é muita coisa, mas para os projetos mais relevantes, por exemplo, o projeto de reforma administrativa do Estado de São Paulo, que é um projeto gigantesco, ela abriu um edital de emendas. Então, cada partido tem uma quantidade, dependendo muito da representatividade dele na casa, né, mas cada partido tem uma quantidade de emendas que ele pode fazer em cada projeto de lei. Então, usando um número qualquer, tá? Supondo que a Marina Elô tivesse 5 emendas que ela pudesse fazer naquele projeto do Dória. Ela abriu um edital de emendas. Quem eu vi fazendo isso recentemente também foi o Vinícius Poit, que é um deputado federal do Partido Novo. Eu vi ele soltando um edital de emendas essa semana também. E aí as pessoas podem dizer o que elas pensam, que alterações que elas fariam naquele projeto de lei. E aí, com base em toda essa participação das pessoas, eles vão construir as propostas deles de emendas para aquele projeto. Né? Eu acho isso super legal, acho isso super relevante e é uma forma de fazer as pessoas participarem mais da política. A gente precisa fazer com que as pessoas participem mais da política. Eu tenho visto no Facebook, no Instagram, nas redes sociais como um todo, né, muita gente falando assim, poxa, não fazem nada por 4 anos... E agora, no período de campanha, vem entregar santinho, vem fazer passeata aqui na minha casa, vem conversar comigo. Não necessariamente isso é uma verdade. Né? O pessoal está trabalhando durante os 4 anos, bem ou mal, né? De forma honesta ou desonesta, mas eles estão trabalhando durante os 4 anos, estão fazendo coisas durante os 4 anos. E a gente vai nas sessões da Câmara, não tem ninguém lá. A gente entra no YouTube, que é onde é transmitida a sessão da Câmara, tem 4 pessoas assistindo a sessão da Câmara. Então, a população também precisa se engajar nisso, né, e participar da gestão pública, justamente para não ficar com essa percepção de que o candidato só aparece em ano de eleição, e também para não ficar vendida, para não ficar refém disso. Né? Porque aí, quando chega a eleição, já foi. Os 4 anos já foram. Agora você vai começar a correr atrás de entender quem que é aquele candidato, de correr atrás de histórico, de saber quais são as ideias, de saber como ele pensa. É quase que tarde demais. Né? Então a gente precisa fazer esse acompanhamento o ano inteiro, o mandato inteiro. E sempre, para o resto da vida. A gente precisa fazer isso. Então o Poit tem feito isso, a Marina tem feito isso, o Daniel Martini tem feito isso, o Michel Carneiro tem tentado trazer as pessoas para participar da vida pública, da vida política da cidade, que é uma forma de trazer transparência, uma forma de trazer engajamento, e quanto mais em pessoas engajadas, maior é a fiscalização, necessariamente, automaticamente. Quando as pessoas estão de olho,
o político ele vai se sentir mais constrangido em fazer qualquer coisa de errado. O Face Padoni está comentando aqui, a Marina inclusive declarou oficialmente apoio à sua candidatura. Sim, sim, ela declarou apoio à minha candidatura, ela é minha colega de faculdade, é minha amiga pessoal, é uma pessoa por quem eu tenho profundo respeito e admiração, ela tem exercido uma trajetória sensacional na política de São Paulo, dentro da rede também, respeitabilíssima, ela é muito respeitada dentro da rede e dentro da política também. Então, me honra muito esse apoio dela. E obviamente que eu também, né, de uma forma pequena, muito menor, mas também presto apoio a ela, porque acredito muito na forma dela de fazer política, acredito muito na trajetória dela, e acredito que ela tem muito a acrescentar para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? Quem sabe no futuro aí. Sim, importante. Representatividade das pessoas, representatividade dos grupos. Então, hoje a gente tem visto que a política ainda é um espaço de pessoas de classe média alta, em geral homens e em geral brancos. A gente precisa trazer mais representatividade. A gente precisa, porque isso traz inovação, isso traz transparência. Então, a gente precisa que outros grupos estejam representados, né? As pessoas de classe social mais baixa, elas precisam ter acesso à política. E é a política partidária mesmo que eu estou querendo dizer, né? Política eleitoral. Elas precisam ter acesso a isso. É caro fazer política. Ainda é caro fazer política. E isso torna inacessível, né? Então, grupos de negros, mulheres, indígenas, periféricos, essas pessoas ainda estão muito pouco representadas. E elas estando pouco representadas, as leis votadas e aprovadas acabam não representando essas pessoas. Isso é natural do processo, né? Então, a gente precisa estimular formas, e aí no âmbito municipal mesmo, de trazer essas pessoas para dentro. A gente precisa estimular as pessoas, a gente precisa pegar na mão, né? Todo mundo tem seus afazeres, todo mundo é ocupado, então nem sempre as pessoas têm tempo para isso, e a gente precisa ir até as pessoas, né? Para engajar elas na política, tornar todo mundo fiscal, todo mundo precisa ser fiscal. Uma das atribuições de um vereador é fiscalizar o poder executivo, né? Mas todo mundo precisa fiscalizar o poder executivo e todo mundo precisa fiscalizar o poder legislativo, que são os vereadores. Todo mundo precisa ser fiscal. E não só fiscal, né? Todo mundo precisa ser fonte de inspiração, fonte de ideias para isso. É para isso que existem os gabinetes dos vereadores, né? Para que a gente possa ir até lá e levar as nossas ideias, nossas demandas, etc. Né? Sim, Vera, eu acho, a gente tem que pegar na mão. Nem todo mundo sabe que tem acesso, que o ambiente político é acessível, né? De fato ele é acessível, mas as pessoas precisam saber disso, elas precisam sentir isso, e enquanto elas não sentem, elas não participam. E, enfim, eu tinha puxado um gancho aqui que agora eu esqueci, quando eu estava falando da representatividade. Ah, sim, tem um tema muito polêmico, que tem muita gente que fala, eu sou contra o fundão eleitoral, eu sou contra financiamento público de campanha, tem candidato que fala, eu não faço uso do fundão, né, enfim. Né. Como que eu penso a esse respeito? Por que a lei mudou? Por que hoje o financiamento de campanha ele é público? Milena Maior, boa tarde, tudo bem, Milena? Seja bem-vinda, obrigado por estar aqui. Por que a lei mudou? Então, hoje, a campanha eleitoral ela é financiada com fundos públicos, né? Com dinheiro público. Porque, ao longo dos últimos 30 anos, desde a Constituição de 88, as campanhas foram financiadas tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, ou seja, empresas. Né? E isso trouxe um ambiente muito propício para a corrupção. Por quê? Porque as empresas entravam com grandes montantes de dinheiro nas campanhas dos candidatos e, obviamente, elas exigiam contrapartidas. Então a gente viu grandes escândalos de corrupção, a gente sempre viu, mas de 2005 para cá, com o Mensalão, com o Petrolão, etc., isso ficou mais evidente. Talvez por uma vontade política um pouquinho maior do Ministério Público, não sei exatamente o porquê, mas isso ficou mais evidente. Né? A gente teve algumas figuras políticas sendo condenadas e presas, né? Que raramente acontecia anteriormente. Ainda tem muito problema, mas enfim. Então, esse financiamento
de campanha via empresas trouxe problemas gravíssimos para o processo eleitoral e para o processo político. A gente viu financiamentos sendo liberados pelo BNDES, que é um banco de desenvolvimento social, financiamentos de muitos bilhões de reais para empresas como a JBS, que já eram empresas bilionárias, para elas comprarem outras empresas nos Estados Unidos. Então era dinheiro público que ia para uma empresa privada que ia para os Estados Unidos, no fim das contas. Né? Tudo isso por quê? Porque a amarração política estava feita já no processo eleitoral. Então, o financiamento público de campanha ele vem com essa intenção, evitar o caixa 2, evitar a amarração política, evitar, enfim, né, a corrupção mesmo no processo eleitoral. Mas ainda é permitida, né, a doação privada de campanha. Então, se a Milena, por exemplo, acreditar em mim, acreditar nos meus projetos e entender que quer contribuir financeiramente comigo para que eu tenha mais força dentro do processo eleitoral e possa me eleger vereador, ela pode fazer isso. Ela pode fazer isso, existem diversas formas, existem também regramentos. Então, hoje, o quanto se pode gastar dentro de cada cargo, né, para o qual se concorre é limitado pela lei. Sempre vai ter forma de burlar, obviamente, né? Mas isso é limitado pela lei. Grande Inácio, falando da Austrália. Tudo bem, Inácio? Deve ser o que aí? 6, 7, 8 horas da noite, né? Já do domingo. Obrigado por estar aqui. Enfim, então as pessoas podem contribuir dentro de um limite em relação ao que elas tiveram de ganhos no ano anterior. Então, cada pessoa pode contribuir com 10% dos seus rendimentos tributáveis lá no imposto de renda obtidos no ano anterior, no ano de 2019, por exemplo. Né? Então, tudo tem uma limitação. E o candidato, eu, por exemplo, como candidato, aqui em Atibaia o teto de gastos para vereador é de R$44 mil e uns quebrados. Eu, como candidato, eu só posso investir com recurso próprio 10% desse valor. Ah, não tem problema, Milena, pode me apoiar assim mesmo da Espanha, não tem problema não. Eu, como candidato, eu posso contribuir com a minha campanha com 10% do teto de gastos. Então, eu poderia contribuir com R$4.400, no máximo. Tá? Então, existem todas essas travas justamente para deixar o processo eleitoral mais barato e para que ele fique mais justo. Ou seja, quanto menor esse teto de gastos, mais pessoas podem participar desse processo. Né? A Vera está dizendo que se houvesse transparência na política, nosso país seria um paraíso. Sim, todos os países têm esse tipo de problema, tá, Vera? A política, não existe o país perfeito, o país ideal. Né? Existem países que estão um pouquinho mais avançados dentro da democracia e países que ainda estão em construção. Mas eu concordo com você, aqui no Brasil tenho visto piora, inclusive. E esse foi um dos motivos pelos quais eu tomei a decisão de tentar entrar na política eleitoral, né? Fazer parte do processo, porque vejo que posso dar a minha contribuição. E aí, vamos lá. Então, a gente vê aqueles candidatos falando, mas eu não uso fundão, eu não uso dinheiro do fundão. Né? Beleza, dinheiro do fundão é dinheiro público, é dinheiro meu, é dinheiro da Vera, é dinheiro do Fez Padone, do Ricardo Lopes, do Inácio não porque está na Austrália, da Milena também não porque está na Espanha. Mas é dinheiro nosso, dinheiro público que vai para as campanhas. Né? Mas, de qualquer forma, as pessoas físicas podem doar para campanhas eleitorais de candidatos. Então, também é o dinheiro das pessoas indo para as campanhas. Né? A diferença fundamental é que o dinheiro daquela pessoa vai direcionado para uma campanha específica e não para um fundo que depois é redistribuído pelos partidos. Mas sempre o dinheiro vai ser público. Em tudo o dinheiro é público. Eu vejo com bons olhos o financiamento público de campanha. Entendo que sempre pode ter aprimoramentos a serem feitos nas leis e no processo, e isso está sendo feito de forma bem constante assim, pelo Congresso Nacional. Em 2016 a gente teve um tipo de regras eleitorais, em 2018 outro, em 2020 outro, e deve ter mudanças também para 2022, isso está em um processo de evolução constante e mais acelerado nesse momento. Pi do Judô, candidato a vereador também, tudo bem, Pi? Obrigado por prestigiar aqui, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade também para entrar aqui ao vivo. Estou convidando todo mundo para entrar aqui ao vivo para a gente conversar. O nosso tema hoje aqui é renovação na política e transparência. Tá? Apesar que faltam aí mais uns 10 minutinhos, mas sinta-se à vontade. Está convidadíssimo para entrar aqui comigo também, tá bom? Então, voltando aqui para o tema que eu estava falando do financiamento público de campanha, no fim das contas também, esse dinheiro que é investido nas campanhas eleitorais, ele acaba voltando para a economia. Né? Porque os partidos vão fazer campanha como?
comprando material de campanha, comprando santinho, bandeiras, etc. Imagina, Pi, fica à vontade. Contratando cabos eleitorais e tudo isso, esse dinheiro volta para a economia. Né? Então, agora na pandemia, por exemplo, vai ser um dos motores de reaquecimento da economia, a eleição. Né? A gente pode até achar que o valor destinado para as eleições é muito alto, isso eu entendo que é algo que pode ser discutido e pode ser aprimorado na lei, mas no meu ponto de vista, o financiamento público de campanha é uma forma melhor do que a anterior, pelo menos. Talvez não seja a forma ideal, mas é uma forma melhor do que a anterior da gente fazer o processo eleitoral. Até porque, de novo, as pessoas físicas podem doar também para as campanhas dos seus candidatos. Né? Então, sempre é o dinheiro público indo para a campanha, não tem jeito. Que mais que eu queria falar? Acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma contribuição para dar? Alguma pergunta para fazer? Vou aproveitar que o Pi está aqui e vou provocar ele. Pi, você ou o seu partido estão fazendo uso do fundo eleitoral ou não? Como é que está isso lá? O Pi, para quem não sabe, pessoal, é um mestre, eu não sei se a nomenclatura é essa, tá, Pi? Porque eu não faço parte do judô, já fiz karatê, mas não sei se é sensei em judô, não é isso? É uma pessoa super engajada no esporte, tem projetos interessantes também para a cidade, muito forte lá no partido dele, muito conhecido na cidade. Sim, aí o Pi está dizendo, eles também fazem uso do fundo eleitoral porque entendemos que é, de fato, a melhor forma nesse momento, né, de se financiar as campanhas. Sim, sempre pouco, Pi, sempre pouco, ainda mais para partido pequeno como o meu, aí você imagina, né? Mas nesse momento eu vejo que é uma forma melhor do que o que a gente tinha 2, 4 anos atrás. O Paulo está dizendo o seguinte: sabemos que Atibaia tem diversos problemas que precisam ser resolvidos ainda. Em sua opinião, qual a maior urgência a ser resolvida em nosso município? É difícil. Legal, bacana, Paula, uma pergunta interessante. É difícil a gente elencar prioridades, né? Porque cada região, cada pessoa, cada família tem a sua dor. Tá? Então, eu não quero aqui elencar prioridade porque eu posso estar, entre aspas, ofendendo alguém. Né? Mas assim, o que eu vejo que eu posso contribuir para a cidade? Tá? Com essa questão da transparência e da renovação da política, me vejo como renovação da política, como parte de renovação da política. Eu pretendo fiscalizar muito, e aí, gente, vamos lá, eu apoio o Daniel Martini, que é candidato a prefeito. E se ele for eleito, isso não significa que eu vou votar com ele em todos os projetos, não necessariamente. Eu vou votar com ele se eu acreditar que aquele projeto é o melhor para a cidade, tá? Então, pretendo fiscalizar muito o trabalho do Poder Executivo, até porque o Poder Executivo não é o prefeito, todos os secretários, as diretorias, os órgãos, enfim, o Poder Executivo é muito grande, né? Eu tenho pautas para um desenvolvimento sustentável da cidade, Paulo. As atribuições de um vereador, elas são muito limitadas, né? Então, ele propõe leis, ele vota leis e ele fiscaliza o Poder Executivo. Mas as leis que um vereador pode propor também são leis específicas. Um vereador não pode propor leis que aumentem os gastos do Poder Executivo, por exemplo. Então, se eu vejo que, sei lá, deveria ser construída uma escola no bairro do Tanque, eu não tenho como propor uma lei para que isso aconteça. O vereador, né? O vereador não tem como propor uma lei para que isso aconteça. Mas ele pode, politicamente, através do diálogo e da negociação, buscar alternativas com o Poder Executivo para que isso aconteça. Né? E aí isso depende de influência, depende de poder da população, e aí a gente volta para o tema do engajamento. Né? Para que um vereador tenha mais força, ele precisa engajar a base dele. Ele precisa ir até a base, fazer abaixo-assinado, levar as pessoas para a Câmara, gerar pressão no Poder Executivo para que aquela pauta aconteça. Então, entendo que eu posso contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade de forma mais sustentável. Isso é uma das coisas que eu pretendo carregar comigo, é o desenvolvimento sustentável. E aí sustentável tanto em termos de meio ambiente, porque Atibaia é uma cidade riquíssima em meio ambiente. Ela é um centro turístico de ecoturismo, né? Muito importante aqui na região, talvez o mais importante da região. É uma cidade produtora de produtos agrícolas, principalmente flores e morango, mas ela tem uma agricultura diversificada. Então a questão do meio ambiente aqui na cidade é muito importante. Então pretendo dar atenção especial para isso. E
enfim, o desenvolvimento sustentável da cidade. E aí, cara, dentro das minhas ideias, tá? A que para mim é a mais importante, mas não necessariamente é a mais importante para a cidade, ok? É a gente atuar muito fortemente com a primeira infância e principalmente a educação na primeira infância. A cada R$ 1 investido na primeira infância, que é aquele período que vai do 0 ao sexto ano completo de vida, né? Até 6 retornam para a economia. E a Vera tinha feito um comentário ali que é relevante, que é o seguinte: esse é o período, esses 6 anos, né, 7 anos na verdade, esse período é o período em que a criança, a pessoa, na verdade, ela desenvolve o cérebro dela, tanto em termos motoros, então é quando ela forma toda a coordenação motora, quanto o raciocínio lógico, e é o momento também em que ela forma caráter me fugiu o termo, personalidade, forma a personalidade dela. Então, eu vejo que o investimento na primeira infância em Atibaia é fundamental. Vejo alguns problemas importantes aqui em Atibaia. A gente tem visto o pessoal... Felipe, boa tarde, tudo bem, Felipe? Vinícius Goy, boa tarde, tudo bem? Eu estou aqui falando, o Paulo me fez uma pergunta a respeito de quais problemas que eu vejo aqui para a cidade de Atibaia, e eu estou fazendo um raciocínio sobre a primeira infância. Vera, eu estava falando aqui com grande Paulo, tudo bem, Paulo? Rafael também, boa tarde. Vera, estava falando aqui com o Paulo, que tinha entrado um pouquinho mais cedo também. Você fez um comentário interessante, Vera, que é o seguinte: o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento motor e em termos de personalidade, né, e de caráter, ele acontece nesse período, ele acontece nesses 7 primeiros anos de vida da criança. Então, e aí de novo, eu volto naquilo que eu tinha falado, né? A cada R$ 1 investido na primeira infância, até 7, na verdade, retornam para a economia no médio prazo, médio e longo prazo, né? Então, investir na criança, além de investir na pessoa, que é talvez o mais importante, é também investir na nossa economia, né? E aí eu vejo alguns problemas aqui na cidade de Atibaia com os quais eu acho que eu poderia contribuir, Paulo, respondendo sua pergunta. Então, o pessoal tem divulgado que Atibaia tirou lá 7,4 no IDEB, né? Isso é bom. Claro que isso é bom, óbvio que isso é bom, isso é importante. Isso é um sinalizador, é um indicador importante de que existe um caminho. Porém, o IDEB, avaliar a educação só pelo IDEB, traz uma visão um pouco míope. Por quê? Porque o IDEB ele avalia uma quantidade X de indicadores. Então, por exemplo, não vou trazer aqui todos, mas, por exemplo, o IDEB vai avaliar a frequência escolar, o IDEB vai avaliar o quanto tempo a criança fica lá na escola, a criança ou adolescente, enfim, né? Mas quanto tempo ela fica na escola, qual que é o percentual de pessoas que se forma no ensino fundamental, no ensino médio, né? Então o IDEB vai trazer esses indicadores. Mas ele não consegue olhar, pelo menos até hoje, ele não consegue olhar para algumas questões que para mim são muito relevantes. Porém, por exemplo, eu não vou citar o nome da escola porque esses dados que eu vou trazer eu coletei conversando com a diretora de uma das escolas, na verdade com 3 diretoras de escolas municipais aqui da cidade. Então eu não vou trazer essas escolas porque senão eu identifico a pessoa, e a pessoa me pediu para não ser identificado. Mas a gente tem em diversas escolas aqui de Atibaia e em creches, salas de aula com 35 crianças por professor. Vamos lá. Se uma pessoa com 2 ou 3 filhos já tem dificuldade de cuidar de 2 ou 3 filhos, você imagina você cuidar de 35 crianças que não são nem seus filhos. É um desafio estrondoso para esses professores, que fazem o trabalho deles com maestria e, em alguns casos, ganhando pouco. Então, eu estando, né, como cidadão, e se eu tiver a oportunidade de ser vereador, eu pretendo pressionar o Poder Executivo para que a gente reequilibre isso. Então, salas de creche, uma sala de ensino médio, tudo bem você ter 35 pessoas, é muito mais controlável, é um ambiente mais controlado e as pessoas já começam a estar lá muito menos por obrigação e muito mais por escolha e para aprender. Mas uma criança, ela está ali para brincar, até porque o processo de aprendizado de uma criança se dá pela brincadeira. Sempre que uma criança está brincando, ela está, na verdade, aprendendo. Então, se você tem 35 crianças dentro de uma sala,
A criança vai brincar, porque é parte do processo de aprendizado dela. E como é que você vai controlar 35 crianças brincando? Né? É muito difícil isso, é muito desafiador para o professor. Existem profissionais auxiliares do professor, que são alguns, por exemplo, psicólogos, etc. Mas mesmo assim a quantidade, né, essa rede de apoio para o professor ainda é muito restrita. Pelo menos em algumas escolas, nas escolas com as quais eu conversei aqui em Atibaia. Tá? Não posso dizer que é em todas, porque eu não falei em todas as escolas e não visitei todas as escolas. Mas vejo isso, e as escolas com as quais eu falei são escolas grandes, escolas públicas grandes. Algumas até com 1.000 alunos, não só do ensino básico, também do ensino fundamental e médio, mas até com 1.000 alunos. E além disso, existem problemas de estrutura nessas escolas. Então, salas de creche que não possuem banheiro dentro da sala e não possuem refeitório dentro da sala. Então você imagina você pegar um grupo de 35 crianças de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, e na hora do lanche ter que se deslocar por dentro da escola, onde estão passando outras crianças ali, né, para que ela faça a refeição dela. Ou uma criança de 3 anos de idade, de 2 anos de idade, de 4 anos de idade, que está com vontade de fazer xixi e cocô, né, e tem que se deslocar até o banheiro, ela vai fazer na calça. Né? Então, vejo problemas de estrutura, problemas de conceito da educação básica aqui em Atibaia, e eu atuaria muito nesse sentido, se eu tiver oportunidade. Existe um outro problema, que é o seguinte: o modelo de ampliação da rede escolar aqui em Atibaia, adotado nos últimos 8 anos, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, tá? Eu estou dizendo só como que é o modelo e como que eu acho que deveria ser. Mas o modelo foi um modelo muito mais concentrador, ou seja, fazer grandes equipamentos que agrupem grandes quantidades de alunos, né? Então, oferecer vaga, então vaga tem, mas elas estão concentradas em locais mais adensados. Para uma criança que mora na zona rural de Atibaia, por exemplo, existem locais, né, da periferia, periferia no sentido de região geográfica da cidade, tá? Não necessariamente de ser rico ou pobre, mas existem regiões periféricas da cidade que tem pouca oferta de escola. Então, às vezes a criança não tem vaga para a escola ali do bairro dela, ela tem que ir conseguir uma vaga numa dessas escolas que são mais centrais e maiores. E aí entra um problema de deslocamento. Existem casos, e tudo isso de novo, que eu estou falando é porque eu conversei com diretoras de escolas públicas, né? Então existem casos em que o deslocamento de uma criança de 3, 4 anos de idade chega a levar até 1 hora para ela sair da casa dela e ir até a escola, porque ela vai de van, por exemplo, e aí a van vai passando em outras casas para levar todas as crianças para a escola. Então você imagina uma criança de 3 anos de idade, 4, 5, 6, que sai da sua casa 6 da manhã, se desloca durante 1 hora para chegar na escola. É muito comum a criança já chegar suja, já chega cansada, e aí ela vai para um ambiente em que ela tem outras 35 crianças ali, né? E outra parte, né, importante do processo de aprendizado e de educação das crianças, das pessoas, é a criação de vínculos. Então, como é que um professor cria vínculo, professor ou tutor, né, o nome que a gente quiser dar, mas como é que esse profissional cria vínculo com as crianças tendo 35 numa sala? Né? E a criação de vínculo é muito importante para o desenvolvimento da criança. Então, assim, e por sorte, ou talvez não seja sorte, né, é alinhamento mesmo, esse modelo mais descentralizado é o modelo que o Daniel Martini, que é o nosso candidato a prefeito, quer implementar na cidade. A ideia dele é levar a educação, levar a saúde, por exemplo, para os bairros, e não fazer as pessoas virem para o centro da cidade, né? De novo, a gente tem a prefeitura vai inaugurar, ela viabilizou um projeto de um grande hospital, aqui mais numa região central da cidade, um grande hospital que vai ser um hospital de referência. Isso é ótimo, não estou criticando o hospital, tá? Então vai ser um hospital que vai atender muita gente, um hospital grande, mas ele está numa região central. Né? Então, assim, em termos de vagas, de número de leitos, por exemplo, nossa, Atibaia está lindo em número de leitos. Mas e a pessoa que mora lá nos Cafundó do Boa Vista? Como que ela faz para se deslocar até esse hospital se ela tiver uma emergência? Né? Então, eu acredito muito nessa descentralização da administração como um todo, não só da educação e da saúde, mas de tudo. Transporte público. Falando de transporte público, o que eu enxergo para o transporte público? O modelo atual é um modelo em que a gente tem grandes ônibus. Adriano Giovanetti, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Então, o transporte público municipal ele está num modelo em que a gente tem grandes ônibus com poucos horários, né? Aqui no Tanque, por exemplo, eu moro no bairro do Tanque. A gente tem 2, 3 horários no dia de ônibus para ir lá para o centro da cidade. Existem outros horários para ir para outras regiões, mas lá para o centro da cidade tem poucos horários. Daniel Mascarenhas, muito boa tarde, tudo bem? E com ônibus muito grandes. Então acontece com frequência do ônibus sair daqui vazio, ir para o centro vazio e aí ter poucos horários. Então, aonde for possível, eu entendo que a administração pública deveria considerar reduzir os tamanhos dos equipamentos, ou dos ônibus, né, dos veículos, e ampliar a frequência, aumentar a quantidade de horários, né? Então, Paulo, acho que é por aí. É mais ou menos assim que eu penso a cidade. Eu penso ela mais descentralizada. Eu penso em levar o poder público mais para as pessoas, para os bairros, em vez de fazer o contrário. Acho que é isso, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado. Que bom que gostou da live. Semana que vem eu vou fazer essa mesma live, sábado, 5 horas da tarde. O tema que eu vou trazer é a educação na primeira infância. Na verdade, a primeira infância como um todo, mas vou tentar dar algum enfoque na educação para a primeira infância. Hoje eu já pincelei um pouquinho aqui do que eu penso sobre isso. Eu deixei aqui escrito o meu celular, para quem não tiver, 992798466. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que eu penso, sobre as minhas ideias, sinta-se à vontade para me mandar mensagem ou para me ligar, estou sempre à disposição. E só relembrando, eu fiz 2 pesquisas. Tudo isso que eu estou falando, eu coletei, né, de dados e informações com profissionais das áreas, mas também com as pessoas, com a população. Eu soltei algumas pesquisas. Quem quiser responder essa pesquisa também me manda uma mensagem que eu envio a pesquisa para ser respondida. Eu soltei uma pesquisa tanto pelo Google Forms quanto pelo Instagram. Então tem muita coisa que as pessoas trouxeram para mim que são problemas e soluções que elas propõem também para a cidade. Então a ideia é incorporando tudo, inclusive o que a gente fez aqui hoje, né? A ideia é incorporando isso para que eu possa chegar lá na frente com as ideias construídas por todos e não por mim. E aí, de novo, se num eventual mandato, se as pessoas confiarem em mim para representar elas, a ideia é que isso seja constante. Então, a construção seja constante, né? Eu não sei de tudo, ninguém sabe de tudo, e não tem como ninguém estar em todos os lugares. Então, a ideia é que todo mundo participe, e ajude, e cobre, fiscalize, né? Beleza, gente? Acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo, a paciência de ficar me ouvindo falar aqui sem parar. Espero que eu tenha contribuído com vocês. Estou à disposição para que vocês contribuam também. Tá bom? Bom sábado para todos. Ana Cris, você que entrou agora, eu tentei salvar a live, se você quiser, você assiste depois, tá bom? Tchau, pessoal.